Hoje, um assunto que muito perturba as nossas áreas aqui envolvidas, onde a gente discute hoje sobre vou empreender, vou abrir um negócio, já estou com o negócio consolidado, ele está rodando. O seguinte, qual a melhor opção tributária para o meu negócio? É simples nacional, é lucro presumido, é lucro real? Eu vou trabalhar em que formato? E hoje, nada mais do que convidar especialistas das áreas envolvidas que impactam diretamente na decisão do meu negócio presumido, real ou simples nacional. Quem sois as pessoas que estão aqui hoje presentes? Me chamo John, eu sou da área fiscal, trabalho aqui na Bíblia Contabilidade, é uma honra estar aqui, certo? E falando em questão do qual é a melhor opção do regime tributário, isso vai depender muito da empresa, do que ele vai vender. São uma série de perguntas que a gente tem que fazer. Show de bola, seja muito bem-vindo, meu querido John. Boa tarde, pessoal. Me chamo Eric Rodrigues, sou responsável pelo setor contábil aqui da BIP Contabilidade. E cá estamos, né? Mais uma roda de conversa. E Vamos esclarecer essas dúvidas. Pegando o gancho que o John falou, para a gente fazer esse processo de onde incluir a empresa, qual opção tributária a gente incluir a empresa, seja ela qualquer de prestação de serviço ou venda de mercadoria, a gente precisa fazer primeiro o estudo, a gente precisa primeiro conhecer a empresa, fazer um levantamento de algumas informações para que a gente possa ter Segure que você já está respondendo uma pergunta, calma. A gente precisa primeiro dizer o seguinte, quem é essa outra pessoa que está aqui como convidada? Já a gente entra nos assuntos. Ele já estava entrando os dois nos assuntos que são pertinentes ao nosso BIPOcast hoje. Vou dar a oportunidade aí para o Den se apresentar. Obrigado. Bom, pessoal, eu sou o Den, sou sócio aqui do João na BIP Contabilidade. É uma honra estarmos aqui nesse momento para esclarecer todas as dúvidas, né? Que com certeza são dores que nós temos aqui como contadores e também como empresário vocês devem ter bastante. Trazendo a pergunta que o nosso querido contador estava respondendo, o seguinte, ele estava falando sobre o meu negócio. Indifere se ele é uma venda de uma mercadoria, se é uma venda de um serviço. Eu quero escolher a melhor opção tributária. Você estava topando agora no assunto seguinte. É melhor presumido? É melhor real? É melhor simples? Eric Rodrigues. Cara, como eu estava falando, a gente precisa primeiro conhecer a empresa, certo? A empresa entrou aqui na BIPO, a gente vai fazer um estudo, primeiramente sobre a empresa, qual a prestação de serviço, o que é que ela vende, qual a mercadoria que ela vende, qual a média de faturamento dela, se ela tem um despesamento que de certa forma chega a ser relevante para a empresa. A gente precisa fazer primeiro esse levantamento de todas essas informações para que posteriormente a gente possa dizer para o dono ou para o... Só para ficar claro, Eric, fortalecendo o que ele está dizendo aqui, é o seguinte, você que assiste assim, fazer levantamento de quê, Jesus? Fazer separação de quê? O que seria... Vamos descer a régua, vamos ser um pouco mais técnicos e ao mesmo tempo não técnicos para você que escuta. Entenda que quando eu digo separar, seria separar o quê? Vamos para o lado das despesas. O que de fato eu deveria separar? Quais são, na minúcia do detalhe, do detalhezinho, para você... Entenda só o que eu estou querendo esclarecer, Eric. Eu sei que eu tenho que pagar XPTO durante o mês, mas o que seria isso que dá a opção para mim, como contador, fazer essas divisões? Cara, indo especificamente para o lado das despesas, a gente faz o rateio, por exemplo, de despesas fixas e não fixas. É um exemplo de um norte que nós podemos ter para onde incluir a empresa, qual a opção tributária a gente incluir aquela empresa. Um exemplo na prática mesmo, eu sei que uma empresa, as despesas fixas dela são despesas que são que vão ter mensalmente. Trocados em miúdos. Trocados em miúdos. Tudo aquilo que sai do meu bolso é despesa dedutível para que eu possa entender? Não. Aí já é um outro assunto que vem posterior a essa opção tributária. Vamos fazer a separação. O John está entendendo o que a gente está discutindo desde gestão? Sim. Quando a gente faz essa separação, a separação de quê? Vamos para o lado de despesa. Vamos esquecer um pouco da parte fiscal, da parte entrada de recursos. Quando eu digo despesas, Eric, seria despesas tudo que sai. Concorda? Exatamente, mais ou menos por aí. Eu vou elencar todas essas despesas. E aí, essas críticas que nós iremos mensurar, seriam as críticas de quê? Essa despesa me dá direito a quê? Essa despesa me dá opção a quê?
indo para o lado do fiscal, quando ela entra, ela tem crédito ou não? Não é isso, John, que a gente discute dentro de uma apuração? E aí, quando a gente vai fazer essa solicitação ao cliente, a você que não é cliente BIPO Contabilidade, a gente solicita justamente para que isso? Para entender, é via contrato essa despesa? Existe emissão de nota fiscal essa despesa? Tá certo o que eu estou pontuando? Exatamente. Seria essas despesas? Mas se eu estou pedindo isso ao cliente, por que eu peço isso para ele? Qual é a finalidade para isso? Para que ele possa entender, não eu, não a gente que possa entender isso. Cara chato, meu, toda hora tá me pedindo e tá querendo que eu detalhe todas as despesas, porque ele vai entender o seguinte, ele quer saber, entenda. A gente tem que entender que ele vai entender o seguinte, por que ele quer saber com tanto detalhe das minhas despesas? O que é que ele quer saber na finalidade? Não, tipo assim, no final das contas, o cara, ou ele quer ter um negócio que seja rentável para ele, e querendo ou não, cara, ele quer correr dos impostos. Quem é que não quer? Exatamente. Então, tipo assim, por que esse cara tá me pedindo essa despesa? O que é que uma despesa de um telefone vai impactar de eu pagar menos ou mais imposto? É exatamente esse Deixa eu pegar o seu gancho. John, quando a gente fala de despesa de telefone, o que é que ela causa para mim dentro de uma empresa de lucro real? Olha o gancho que a gente está entrando, despesas que dão crédito. Muitas das vezes ele não envia para a gente o documento que a contabilidade solicita, o documento da internet, que você acabou de falar, o documento da energia. John, tecnicamente falando, o que é que isso me dá direito? Eu, como o dono da empresa. E o impacto também, que caso eu não mande, o que é que vai impactar na tributação no final? Porque aí envolve as duas áreas. Você está entendendo que uma está ligada à outra? Tanto fiscal como contábil. O documento contábil que já impacta na minha contabilidade em X. No meu documento fiscal, o que seriam esses impactos se eu tenho ou se eu não tenho esse documento? Numa apuração assim, do lucro real, se ele deixa de me enviar a conta de energia, eu não vou poder me beneficiar daquele crédito, né? E não sei qual vai ser o impacto que vai ser no contábil, né? Mas a gente não se beneficia e o... Daquilo que entra. Isso, e o imposto acaba aumentando. Entender? Bom, olhe para cá. A gente está falando de forma técnica, despesa que me dá dedução, despesa que me dá crédito. Porra, mas é somente um boleto que eu pago. É só uma conta de energia que eu estou pagando. Mas entenda que essas despesas que a gente está levantando, a gente elencou todas essas despesas, ela impacta no contábil e impacta na minha apuração fiscal. E automaticamente... E tem outro impacto maior, que é no bolso do empresário. Do financeiro. No principal, né? E impacta diretamente no meu financeiro. No financeiro o quê? Eu deveria pagar 10, um DARF de R$10. Só que na verdade eu deveria pagar 8. Esses dois seria exatamente esse desconto que a contabilidade junto com o setor fiscal iria ter esses abatimentos. Essa foi a... Oi, Denis. E aqui na BIPO, João, só para ressaltar, né? A gente, setor contábil, setor fiscal, tem muito essa preocupação perante os nossos clientes, para demonstrar a importância que tem deles enviar os documentos comprobatórios para a gente. Que, consequentemente, a gente vai fazer o quê? O fechamento fiscal de forma mais apurada, de forma mais precisa e o empresário pagar menos imposto, como também no fechamento contábil que vai dar veracidade naquilo que está acontecendo no dia a dia da empresa. Se está dando lucro ou se está dando prejuízo. Então, mensalmente a gente tem esse trabalho de tentar fazer com que o cliente entenda realmente a necessidade de nos mandar as informações. Que eu tenho certeza para vocês dois não é nada fácil, né? Que tem muitos clientes que não entendem, acham que é besteira, que não precisa enviar, e na realidade é uma coisa que a gente está tentando agregar valor e principalmente deixar o bolso dele, né, mais cheio. É porque o empresário, muitos dos empresários eles pensam muito assim, tipo, é o que entra e o que sai do meu bolso, certo? Se eu estou pagando aqui um imposto de R$100, mas eu tive uma receita ali de R$200, por exemplo, e estou pagando 100 em cima dessa receita. O empresário ele precisa entender que a gente faz esse estudo exatamente para tentar, se ele paga 100 em cima dos 200, será que ele não pode estar pagando 50, 20, entendeu? É por isso que essas despesas, tratando-se de um tipo de tributação específica, elas são extremamente importantes, né? Tanto que a gente tiveram algumas empresas que chegaram aqui na BIPO recentemente, com uma tributação, e a gente fazendo os estudos, os levantamentos, exatamente. Não era a melhor opção, vamos transferir para outra. Exatamente. João, a gente recebeu, inclusive essa semana, um cliente
eu conversando com o cliente e ele me fez a seguinte pergunta que eu até anotei aqui para a gente trazer para cá, para a mesa de conversa. Conversar investido em uma franquia ou negócio grande, já preciso me preocupar com o regime tributário? A partir do momento que eu decido empreender, Eric, respondendo sua pergunta, a pergunta do nosso cliente ou de alguém que fez para a gente, eu tenho que me preocupar o seguinte, eu vou comprar uma determinada franquia, serviço ou vender mercadorias. A partir do momento que eu tomo essa decisão de comprar a franquia ela vem vender esse produto, esse serviço. Só que a parte tributária aqui eu vou ter a responsabilidade junto com o profissional que me assiste. Para vender esse produto, quando você comprou a franquia dentro do manual, lá está dizendo o seguinte, que eu tenho os custos envolvidos e inclusive a carga tributária. Espera aí, a carga tributária que está sendo imposta, que está sendo opcionada, que está dando como sugestão lá dentro dessa DRE do manual da franquia, pode ser um simples nacional que está lá dentro. Será que não seria melhor eu fazer uma opção pelo lucro presumido? Será que não seria melhor eu fazer uma opção pelo lucro real? Não sei. Dentro dessa DRE, se ela está projetada, eu vou começar a exercer a atividade durante um percurso. A partir do momento que eu vou exercer essa atividade específica dessa franquia, eu vou entender se os custos são elevados para abater das minhas despesas e automaticamente bater do meu lucro. Eu não vou pagar IR e contribuição. PIS e COFINS que vai entrar, ICMS que vai entrar. Será que me dá crédito a isso? Eu tenho que entender se essa DRE é projetada, elencando essas despesas, eu vou ter ou não abatimento tributário, contábil para me dar lucro ou prejuízo dentro do meu negócio. Só complementando o que vocês estão falando, é o seguinte, a gente sabe que às vezes no papel... É uma coisa. Quando você vai para a prática é outra totalmente vamos pro ringue, diferente. Né? Pro campo de batalha, né? Porque no papel a gente faz mágica, mas quando vai para a prática, essa mágica deixa de existir, né? Então, assim... Falar é fácil, né? É importante a gente frisar que não necessariamente a gente faz um levantamento dentro de um papel, dentro de uma projeção, a gente vai ser assistido no nosso regime tributário. Então, cabe a gente como BIPO, como empresa, como contabilidade, como parte de análises tributárias que a gente faz constantemente, de chegar numa situação real que o cliente tem, de mostrar o melhor caminho para eles, né? Então, nossa equipe faz isso constantemente. Então, quantos clientes a gente recebe aqui que hoje está no lucro presumido, mas a gente faz uma análise, olha que o cara tem 5, 10, 15 anos de existência, mas quando a gente faz uma análise que ele deveria sair do presumido para o lucro real, ele vai economizar X mil por mês, então... É algo que isso aí é constante, então a gente tem que fazer. Então é muito difícil, no começo do negócio, como esse cara da franquia, saber se ele vai ser simples, real ou presumido. Ele pode prever um faturamento de X mil reais, que na realidade, ele em um ano pode estar extrapolando esse faturamento que é o fixo do simples, do permitido, e ir para o outro no mesmo ano. Denis, aproveitando o seu embalo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como cada opção tributária reflete na contabilidade do meu negócio? Ele está perguntando, eu vou lhe ajudar. Ele está perguntando o seguinte, eu estou pagando hoje 15 mil reais no Simples Nacional. Tem uma opção melhor que eu possa pagar 12? Posso pagar 9? Tem uma opção melhor? Porque diretamente está envolvendo a minha contabilidade. Total. E está envolvendo o meu negócio. É isso que a gente tenta prezar muito dos nossos clientes, que é o quê? Ser uma contabilidade construtivo. A BIPO ajuda a fazer isso? Total. Então nós temos especialistas, né? O John e o Eric aqui justamente são as duas pessoas que têm, junto com as suas equipes, cabeças pensantes para a gente estar construindo isso. Então hoje o que a gente vê no mercado é muita contabilidade tradicional que faz o feijão com arroz. Então a BIPO tenta sair e quebrar esse paradigma de trazer coisas realmente que vai agregar na última linha do empresário. Então o nosso ponto e o principal objetivo da gente é o quê? Deixar o cliente com a última linha, tendo rentabilidade, consequentemente a gente vai satisfazer o cliente, ele vai indicar a BIP e nunca vai sair daqui. Então esse é um dos nossos objetivos. Precisou de contabilidade, planejamento tributário, tem que procurar quem entende, né? Cara, o empresário, ele precisa entender o seguinte, o que a gente escuta muito aqui, em qualquer lugar, a gente escuta muito que eu tenho empresa para pagar imposto, eu trabalho para pagar imposto. A carga tributária realmente, se a gente for colocar na ponta do lápis, é uma carga tributária muito alta. E estão vindo mais impostos aí, a galera está inventando mais imposto exatamente por essa carga tributária ser tão alta. Só que os caras precisam entender o seguinte, da mesma forma que o governo, seja a esfera federal, estadual, municipal, da mesma forma que eles cobram aquele imposto
sobre aquela operação, eles dão algumas saídas. Cara, eu vou te cobrar esse valor aqui de imposto se tu tiver nessa carga, nessa opção tributária. Mas eu te dou uma saída que, se tu for para essa, talvez seja uma opção melhor. E reduz a carga. Exatamente. É nesse momento que a gente entra. É nesse momento o quão é importante e muito... Uma assessoria assertiva. Exatamente, exatamente. Os caras vão pagar imposto? Provavelmente não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas eu tenho uma saída, algumas saídas de forma legal que eu consiga reduzir minha carga. É nesse momento que a BIPO entra, faz esse estudo, esse trabalho com o cliente, para ver exatamente onde ele vai se enquadrar melhor, em qual opção tributária ele se enquadra melhor. Gente, chegamos ao final de mais um episódio do BIPOcast. Aqui um assunto que nós abordamos, que a gente costuma sempre falar, dando as minhas considerações finais, que o setor fiscal, o setor contábil de uma empresa é não é o principal, um dos principais organismos, combustível, vamos dizer assim, né? Que faz essa roda girar, né? Se não tiver esse combustível, ele não faz essa roda girar, mas esse combustível, se tiver adulterado, ele vai quebrar o motor desse negócio. Se a contabilidade não me entregar números que me fortaleça e me dê veracidade, a apuração fiscal ela não me entregue de forma quantitativa e qualitativa o resultado desse negócio, porque imagina, era para pagar 10, ele está me entregando 25. Putz, está errado. E se eu pagar todo mês 25, esse negócio vai quebrar, que eu estou toda hora tirando dinheiro, eu posso estar sangrando aí, minando o meu lucro. Então, gente, agradeço. Os senhores querem dar as suas considerações? Só para finalizar, João, complementa realmente o que tu está falando, essa questão da área fiscal e da área contábil, né? Ela pode quebrar ou pode fazer com que a empresa alavanque com o tipo de assessoria que essas duas áreas vão prestar para o cliente. Não estou satisfeito com a minha assessoria, já sabe onde procurar uma assessoria. E aí a gente coloca realmente na realidade quantos clientes passam aqui que pagava X e hoje está pagando metade desse X. Então, assim, menos 2X. Então é importante demais a funcionalidade dessas duas áreas altamente estratégicas para realmente pensar no negócio do cliente, conseguir reduzir e dar lucratividade para o negócio. Aproveitando e para dar um adendo aqui, pegando o gancho do que o Denis está falando, a gente precisa também, a gente como BIPO, como a gente tem toda essa conhecimento, bagagem, além desse conhecimento, essa preocupação da questão da tributação do cliente, pensar na última linha do cliente. Exatamente. E a gente precisa quebrar também esse paradigma do que o contador está ali para apurar meu imposto. E emitir uma guia. Não existe. É exatamente isso que o Denis acabou de falar. O trabalho que a gente faz aqui vai muito além essa é a ideia. Essa é a ideia da contabilidade. Qual a importância da contabilidade da minha empresa. Eu acho que é isso que a gente precisa quebrar também. E, querendo ou não, é satisfação do cliente, né? É a principal. Com certeza. John. Não, é tudo que ele falou mesmo, é a preocupação com o cliente, com a empresa, né? Do que ele vai realmente pagar, né? E não se preocupar só em entregar. E mandar, só emitir guia, né, John? Exatamente. E estudar a empresa dele e dizer assim, a melhor opção é essa. Paga menos. Isso mesmo. É isso aí. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio do nosso BIPOcast. Hoje tratamos sobre qual a melhor opção tributária para a minha empresa. Se você não sabe, deixa aqui nos comentários. O Eric, o John, o Denis. BIPO Contabilidade faz questão de responder os seus comentários, os seus questionamentos e decidir se é real, presumido ou simples nacional. Até o próximo episódio.